Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança. No vídeo de hoje, nós iremos falar por que tantas mulheres aceitam ser a outra, aceitam ser amantes, por que entram nessa, o que será que levou a entrar nessa. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tem informação também da gravação privada, tá bom? Veja bem, meus queridos, aqui a gente para pensar e levanta algumas questões. Questões estas que poderíamos classificar como assim, características de mulheres que então acabam sendo amantes, se tornando amantes. Muitas vezes são mulheres que se apaixonam com facilidade, são mulheres que acreditam naquilo que o homem diz. Só por essas duas características, se apaixonam com facilidade, acreditam naquilo que o homem diz, disso já dá para a gente chegar à conclusão de uma outra característica. São mulheres que provavelmente têm baixa autoestima e, consequentemente, se sentem muito carentes. Aliás, é o que eu falo lá no meu canal principal. Se você não conhece meu canal principal, é só você digitar André Massolini, você vai encontrar lá onde eu leio os e-mails com as histórias reais das pessoas. Lá no meu canal principal eu sempre falo sobre a questão da carência, que a gente tem que tomar muito cuidado. E eu costumo usar um exemplo. Eu costumo dizer que carência é igual ir a um supermercado com fome. Qualquer coisa serve. Não é verdade? Quando você... Ou tem um outro exemplo que eu dou. Para quem está se afogando, jacaré vira tronco. Não é verdade? Presta atenção. Em condições normais, você chegaria próximo de um jacaré? Nunca. Só se você tiver, um pouco com o seu juízo alterado. Porque em condições normais, nos afastaríamos de um jacaré ao invés de nos aproximarmos dele. Porém, se você estiver se afogando, você está morrendo, está engolindo tudo que é água, está passando um jacaré, você gruda nele. Para quem está se afogando, jacaré vira tronco. André, qual a comparação? Quando nós estamos carentes, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a carência é como se a gente estivesse se afogando na solidão. A sensação de vazio, eu preciso ter alguém, todo mundo está se relacionando menos eu, minhas amigas já estão todas casadas, o que será que acontece comigo? Eu começo a achar que eu tenho algo de muito errado em mim. Então eu começo a me auto-sabotar. Olha a autoestima baixando. Tá entendendo? A autoestima começou a baixar. E aí a carência, ela começa... Carência todos nós temos, é como se fosse um vírus. Ele está aqui alojado em nós. Porém, igual o nosso corpo, se a gente tem um vírus, ele está aqui, quietinho. Só que quando o seu sistema imunológico cai, é a hora que esse vírus pode se manifestar. Então, a carência está aqui em nós. Todo mundo tem carência. Mas assim, a gente tem que manter ela naquele nível aceitável. O problema é quando o nosso sistema imunológico emocional cai. Então, quer dizer, você vai se diminuindo, você vai achando que você tem um grande problema, que todo mundo é feliz menos você, que você é o patinho feio. Então, a sensação de vazio, baixa autoestima vai lá embaixo, a carência se manifesta. E aí, meu bem, jacaré vira tronco. Coisas que você antes não se aproximaria, agora você se aproxima e abraça ainda. Quantos são os casos de mulheres que nunca, pelo contrário, sempre foram contra esse lance de amante, de isso, daquilo, e agora estão abraçadas nesse tipo de situação. Então, a primeira coisa que a gente tem que refletir, quando a gente fala sobre por que tantas mulheres acabam aceitando ser a outra, é avaliar essa própria questão. No momento em que eu me envolvi numa relação dessas, como eu estava emocionalmente? Por outro lado, aqui nós estamos falando de uma pessoa com baixa autoestima, que tá carente, mas por outro lado tem uma outra característica também de algumas mulheres que se tornam amantes, que elas são extremamente competitivas.
elas não aceitam perder. Então, essa característica também faz muito que a pessoa fique nesse tipo de situação. Porque aí eu começo a competir este homem com a outra mulher. Geralmente, essa questão ela se dá, né, com mais frequência no ambiente de trabalho. Então, são colegas de trabalho ou colegas de um curso, né, colegas de uma faculdade, alguma coisa assim. São os ambientes onde tem uma maior incidência, uma maior probabilidade disso acontecer. Eles já convivem. Quando é colega de trabalho, então é óbvio que a mulher sabe que ele é casado. Só que aí, e essa aproximação não foi intencional. Então não foi que ela se aproximou dele porque ela queria se tornar amante dele. Não, eles eram colegas de trabalho. Só que aí começa o contato, começa o convívio, aí começam a bater papo, começo a ver que a pessoa é legal, aí eu começo a perceber que ele é um pai super atencioso pelas coisas que ele conta, que levou o filho a fazer isso, que levou o filho a fazer aquilo. Então eu começo a admirá-lo. Por sua vez, ele também pode começar a te admirar. E aí ele sabe que ele é casado, você sabe que ele é casado. Então é nessa hora que às vezes começa o lance ele começa a falar sobre o casamento. Ele começa a falar que o casamento está ruim, que está assim, que está assado. Geralmente é mais ou menos por aí que a coisa começa. Aí ela começa a dar conselhos para ele. Ah, porque é assim, porque é assado. E aí, meu bem, aí é a hora que depois eles se envolvem realmente. Ela fica encantada porque ela percebe que ele a entende, que ele a valoriza. No começo de relação de amante é sempre assim, né? O cara geralmente então fala do casamento, que está desgastado. Veja bem, há dois tipos aqui, eu acredito. Há aqueles homens que de fato deixam claro que amam a esposa, eles deixam claro, eles não negam, eles deixam claro, eu amo minha esposa. Só que eles alegam que caiu na rotina, que a esposa não dá mais atenção, né? Que não é mais a mesma coisa que era antes. Mas ele deixa claro que ele ama a esposa. Só que não é aquela coisa, é aquela coisa, sabe, do mas. Não, eu gosto de você, mas... Quando vem o mais, né? Então é mais ou menos isso. Ele deixa claro que ama a esposa, mas aí tem todas essas questões aqui que faz com que abre margem para que então eu viva alguma coisa fora do casamento. E o outro tipo de homem, que é comum também acontecer, é que aquele cara que ele fala que não, que a esposa é uma louca, que ela é depressiva. Tem uns que falam que ela está com câncer. Então, aí vem aqueles casos que a gente já nem dorme mais junto, já não se faz nem sei quanto tempo que a gente nem tem relação. E aí, enfim, esse é o mais comum. Esse é um dos casos que eu mais atendo lá no meu canal principal, quando eu estou lendo as histórias das pessoas, esse é o mais comum. Eu costumo até dizer que talvez haja até um manual do traidor, porque não é possível, porque as histórias se assemelham muito. E aí, quando isso está estabelecido, bom, a mulher que então se tornou amante, ela sabe que ela só tem dois caminhos. Ou ela cai fora, ou ela luta por esse amor. Aí entra aquela concepção dos contos de fada, por isso que eu falo que às vezes as coisas que estão enraizadas dentro de nós, às vezes a gente não tem consciência do peso que elas têm nas decisões que a gente toma. Só que o problema é que elas estão ali no inconsciente. Mas elas influenciam nas decisões que a gente toma conscientemente, apesar de estarem no inconsciente. Então, quando eu chego diante de uma situação dessa, sabe? Ou eu caio fora, ou eu luto por esse amor, aquela concepção dos contos de fada, aquilo que é propagado para nós desde que somos crianças, é que a gente tem que lutar pelo amor. Aí, meu bem, nessa hora, geralmente, entre cair fora ou lutar por esse amor, geralmente a pessoa né, levada a acreditar que ela deve lutar por esse amor. Bom,
E aí, meu bem, essa relação é estabelecida e aí ela, quando ela viu, já se passaram 3 anos e ela continua lá esperando que o filho dele se forme, esperando que a mãe dele sare da depressão, que ele não pode agora, meu Deus, a mãe dele, se ele se separar agora, a mãe dele então vai. Aí depois é a esposa que então ela é louca, ela vai, queira ou não, a gente construiu um monte de coisa juntos, então eu não posso me separar agora, eu vou ter que preparar esse terreno. Depois é a filha que vai estar se formando em odontologia. Então, quando vê, já se passaram aí 3, 5 anos e você continua nessa situação sempre à espera dele. Então, quer dizer, a vida dele está confortável, porque assim ele mantém vocês duas, queira ou não, ele também não aceita traição, ele trai, mas ele não admite que você saia com outra pessoa, então você precisa ser fiel a ele, por mais que ele seja infiel, você deve ser fiel a ele. Então é mais ou menos isso que a gente enxerga dentro desses relacionamentos que acabam acontecendo. Agora, óbvio, tem outras que realmente gostam, né? Tem outros. Por que a mulher aceitou ser outra? Porque ela gosta, certo? Lá no meu canal principal eu já vi comentários de pessoas que a própria mulher deixou o comentário lá. Ela falou: eu gosto mesmo de ser amante e sempre você. Eu não tenho preocupação nenhuma, eu não tenho preocupação com cobranças, eu só pego a parte boa dele. Ela deixou desse jeito lá, eu só pego a parte boa. Eu pego o homem cheiroso, eu pego o homem que me trata feito uma princesa, e a esposa fica com ele acordando com bafo, com ele, sabe? Meio que falando assim ainda, tipo, meio prepotente até assim, eu achei ela um pouco no comentário dela. Então assim, tem outras que fazem isso porque de fato elas gostam, e não porque foram levadas pela carência ou pela conversa e se apaixonam com facilidade. Não, porque de fato a pessoa gosta e quer isso para a própria vida. Agora, independente se você entrou nessa por gostar ou não, eu acredito que você tem que ter consciência que você nunca vai ter a pessoa por inteiro. Então, em datas festivas, como por exemplo no Natal, Ano Novo, você tem que ter consciência que ele vai estar sempre lá com a família. E outra, tem que ter consciência que existe uma pessoa sendo traída, que no caso é a mulher dele. E eu estou compactuando com tudo isso. E você não deixa de estar sendo traída também. Então, mesmo sendo amante, você também está sendo traída de alguma forma, porque você é a escondida. Se você liga para ele, provavelmente ele vai te atender e vai te chamar de João, vai te chamar de José, vai te chamar de Antônio, certo? E no outro dia ainda, ele vai descer a lenha em você. Eu já não falei que não era para você ligar, eu não falei que não era para vocês, vai descer a lenha e fazer com que você ainda se sinta super culpada. Então, de alguma forma, você também está sendo traída. Então, eu acredito que a gente deveria pensar nessas situações e chegar à conclusão se é válido a gente viver esse tipo de coisa, certo? Carência a gente pode resolver. A gente pode buscar o processo do autoconhecimento, resolver as nossas carências, ao invés de querer supri-las com esse tipo de situação. E claro, só fazendo um adendo, às vezes tem mulheres que também aceitam ser amantes, acabam entrando nesse tipo de situação por medo de compromisso. É verdade. A mulher sofreu tantas decepções que ela tem medo de compromisso. Então, por isso que eu digo que o inconsciente é fogo. Porque aí ela tem esses traumas que estão aqui inconsciente dentro dela. E aí, conscientemente, ela não quer alguém livre, porque alguém livre representa compromisso comigo. Então, se eu sair com um homem casado, ele não vai ter compromisso comigo, então eu vou estar livre de sofrer. Quando, na verdade, é só um mecanismo de defesa ilusório, porque eu vou sofrer, porque eu posso me apaixonar. Então, eu vou sofrer ainda que o cara seja casado. Não estou livre de sofrimento. Pelo contrário, é uma situação que pode produzir muito mais sofrimento do que se ele fosse solteiro.
Então, a gente tem que pensar em todas essas questões, porque senão a gente acaba embarcando nisso com muita facilidade. Se você curtiu, dá o seu joinha, não deixa de se inscrever, divulgue para suas amigas, seus grupos de WhatsApp, certo? Me siga no Instagram, tá bom? Muito obrigado, beijo no coração e até!